Eu sou Oliveira Francisco de Melo, Oliveira de Panelas, o nome profissional. Sou poeta repentista, comecei a cantar aos 8, 9 anos, já fazia versos, fiz a primeira cantoria com 12 anos de idade, na casa do meu pai, com Josué Rufino. Tornei profissional com 14 anos e de lá para cá tive a minha luta toda de trabalho, canções, repentes, e passei 8 anos na Rádio Difusora de Garanhuns como Neovoador da Paraíba, e lá mudei para São Paulo e passei lá 5 anos, fundei várias associações da cantoria, relativamente à cantoria. Depois de lá mudei-me para João Pessoa, estou aqui há 44 anos. E fiz dupla com o Otacílio Batista 25 anos. Já publiquei 19 livros, concorri em 393 festivais, tive vitórias no primeiro lugar em 200 e tantos. Faz 20 anos que eu deixei a competição, mas continuo escrevendo, fazendo apresentações, né? E compondo. Essa é a minha trajetória em síntese de tudo aquilo que eu tenho feito profissionalmente. E no segundo capítulo da minha vida, que a pergunta vem, é quando e como surgiu o seu interesse pessoal pela cultura do repente e manifestações. Tudo isso que eu lhe falei, surgiu o interesse do repente porque meu pai também tinha o dom, só não foi profissional, mas ele fazia muitas cantorias em casa, assistia às cantorias, os cantadores cantavam em rádio, aquilo me influenciou muito. Aí veio esse interesse de trabalho, de cultura, do repente, tudo isso. E o repente, ele tem uma importância para a cultura e a sociedade enorme, porque o repente sempre está em pacto, sempre está antenado com os problemas sociais da vida, com a cultura, e sabe representar com a sua linguagem, com o seu povo, a resistência do seu povo, a resiliência de sua geração, de todo o seu povo. Então, a participação do poeta repentista, do repente, da cantoria, é de suma importância para isso. E as futuras gerações terão que ver e sentir que o que tem de legado é de substância, de grande importância para tudo isso, porque ele é atemporal. O repente, a cantoria, tem toda essa força de não divisão de tempos. A cronologia dele é uma eternidade em tudo isso. Ele é o crítico, né? Ele é a censura, ele é a louvação, ele é a apreciação, é a denúncia, é tudo que for. Então, o repente tem essa força para si e para a demonstração total. E no terceiro pensamento aqui vem para aquelas pessoas que estão iniciando a arte do repente ou têm interesse de alguma forma por essa manifestação social, e o que é fazer para ser repentista. Bom, para aquelas pessoas que estão se iniciando de repente, que têm interesse de alguma forma, é preciso que haja o sentimento grande e o dom. Por isso você não pode dizer que vai ser repentista se você não é dotado. Não tem. É como se ele querer ser pintor, se querer ser músico. Então tudo isso vem. E só uma coisa eu tenho que lhe dizer. O que é para ser o repentista é isso daí. Então nós não podemos dizer que você vai ser um repentista. Você pode ser um técnico de artes, né, de conhecimentos, da técnica de fazer versos, tudo isso. Mas o repente é impossível tudo isso. A importância dele está na genialidade do dom que você consegue herdar em toda a sua vida. E aqui vem o quarto. Poderia fazer uma narrativa resumida sobre as obras dos grandes mestres do repente e a característica do repente e qual é o valor da sua importância na sua atualidade. Olha, uma narrativa dos grandes mestres seria prolixidade para fazer isso aí. Porque cada mestre tem seu trabalho, tem sua função, de uma forma ou de outra compreendeu que fez algo de suma importância. Pinto do Monteiro, Lourival Batista, né? Um Zé Faustino Vila Nova, um Voador da Paraíba, Dimas Batista, Zé Sobrinho, Diniz Vitorino, cantadores geniais que se apresentaram, são muitos.
Então, isso aí é uma representação de cada um, e cada um fala no seu valor. A característica do repente, qual o seu valor e a importância na atualidade, é muito. Porque é como se diz, não tem um país no mundo que tenha sua cultura edificada por tempos indeterminados que não tenha sua importância. É claro que tem. O repente é assim. Então ele, como eu disse, ele atua em vários pontos, em várias convergências de sentimentos culturais, sociais, pedagógicos, a influência do canto da alegria, de fazer o povo sentir através do repente da cantoria, aquela grandeza histórica de compreensão pela vida e pela atividade do poeta cantador. Ele representa todo esse espaço porque tem sua grandeza formada e firmada nesse sentimento total. Então nós sabemos o que é que vale. Vale tudo isso você entender que nós somos apropriados para tais coisas, que temos essa convivência plena. Temos aqui agora, poderia fazer uma narrativa sobre as obras dos grandes mestres, como já falei, mas comente sobre o processo da aproximação e o diálogo do repente das outras áreas artísticas envolvidas na cultura popular do Nordeste. Eu tenho tido muitas aproximações com os cantores da música popular brasileira, porque isso aí representa uma afinidade. Eu com o Zé Ramalho, tem músicas gravadas minhas, o trabalho de Zé Ramalho, né? O Rolando Boldrin, inclusive, gravou o Quinteto Violado. Tem o Teca Calazans, tem gravada, tem o Socorro Lira, que gravou minhas músicas, e várias outras cantores gravaram Meu Amor Cósmico, e tudo isso Zé Ramalho gravou Nação Nordestina, do repente, Terceiro Milênio para Frente, Discos Voadores. Então a cantoria, tem os cantadores que com outros cantadores, como Fagner, e como outros artistas por aí, levaram o seu trabalho para a arte da cantoria nordestina. Ela é uma afirmação por tudo isso, e é envolvida na cultura e em particular do Nordeste, onde se situa as mais belas coisas do canto livre da poesia nordestina. Na sexta vem qual a importância socioeducativa do repente e cantoria nas escolas e em particular do Nordeste. As escolas têm adotado muito o cordel, o repente, a poesia. Então ela tem um acervo muito grande nas faculdades e universidades por esse sentimento de cultura, de conhecimento, porque ela é uma vivência, ela existe no tempo e no espaço. Não há como negar a importância do repente da cantoria nordestina. Ela é milenar, em todas as partes ela teve, participou de ditaduras, ela participou de democracia, de coisas geral e restrita, todas essas coisas da política brasileira, o repente esteve presente e atuante. No homem, na seca, na emergência, na humilhação, nas favelas, nas mansões, né, nas senzalas, nas casas grandes, no vaqueiro, em tudo. Ela se revela grande por todo esse motivo que ela fala. Então, qual é a minha visão sobre o atual cenário brasileiro? E, em particular, para o repente, poderia fazer uma análise quantitativa e qualitativa. Eu diria que a situação do Brasil sempre foi caótica e agora está muito mais. E o poeta repentista tem sempre essa força para dizer, para denunciar através dos seus sentimentos a grandeza de sua força, a grandeza de sua voz. A palavra para os pequeninos, para os sofridos, para os que não têm vez nem voz, o repente, a cantoria tem sido exatamente um escudo forte para combater com veemência todas essas injustiças implantadas nesse Brasil sofrido que nós moramos. E a contribuição, a oitava, vem com uma contribuição de novas tecnologias digitais. A tecnologia, para mim, ela tem ajudado. Porque se você fizer bom uso da tecnologia, você vai fazer o quê? Você vai se aproveitar. Você não pode ficar alienado numa tecnologia que não possa envolver nem desenvolver seu trabalho. Ela tem seu lado negativo se você for negativo, mas a tecnologia é ciência, é avanço, e você pode colocar seu espírito, sua espiritualidade de arte dentro de tudo isso para levar a informação mais precisa, essa força que você precisa ter, essa luz que você adquiriu, levar com consciência para o povo que ainda não tem esse espaço para receber todas essas nuances, todas essas informações advindas da tecnologia. Por isso que é importante. Agora vem a décima, com a minha expectativa
com relação a essa aproximação diálogo e cultura brasileira, regional e escola total. Sim, como eu lhe disse, ela tem contribuído muito bem, né, no diálogo da cultura, onde a gente tem uma convivência completa, a cultura, o respeito, que é também cultura. Então, se o mundo, nós estamos coesos de aproximações, estamos numa vigência de empatia, de afinidade, não há como ter medo de fazer as coisas. Então, nas escolas, no público, os mais jovens, com repente, participam de maneira favônia, de maneira forte, e assim a arte vai trilhando os caminhos maravilhosos da arte, com todos os seus percalços e dificuldades. Porque das discriminações não é só pela arte do repente, não. É em toda a arte do Brasil, principalmente no Nordeste. Mas o repente ele tem voz própria para se libertar e para denunciar quando for preciso. É essa a grande valorização do nosso trabalho, o repente na cantoria. E agora, como poderia fazer uma preservação, sobre a preservação, né, da memória, do cenário, da memória cultural, do repente para as futuras gerações. Nós não ficamos parados no tempo. Nós temos o equilíbrio da dinâmica para levar com força e com ênfase às próximas gerações. Porque se a cantoria não morreu até agora, por que ela vai morrer daqui para frente? Ela é uma continuidade de si própria, ela é a tempo sem cronologia, porque ela advém e vem com força total dos tempos primordiais, coloniais, e até agora os cantadores estão atuando como mestres da arte e com aquela força de benesses, de privilégios, que hoje são tidos como artistas profissionais que cantam, que amam a vida e que representam toda essa mensagem nossa. Então, por último aqui, o espaço aberto para a minha mensagem ao público em geral. Espero que tenha dado a minha contribuição, né, a todo esse trabalho que a gente fala com a força, com a eloquência e do sentimento maior, né? Tudo isso vale por tudo que nós temos dentro da alma para refletir depois. Você que participou, entenda, né? Karen, a arquivista, está de parabéns por todo esse trabalho, e o público em geral que vai usufruir e refletir sobre esse trabalho da arte da cantoria, que é uma prova máxima da grandeza nordestina, através dos cantadores iluminados, por tudo que cantam e por tudo que fazem. E o repente é divinizado, é angelizado, é forte, é firme para você que canta, que ama esse sentimento. Muita paz e muito obrigado, de Oliveira, Francisco de Melo, Oliveira de Panelas.